Vamos ler aqui em 1 Samuel. É um texto bem simples, bem conhecido. 1 Samuel, capítulo 1. E eu vou ler apenas o versículo 9, porque o texto, depois a gente fala sobre ele. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. O 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Muito bem. Eu quero ler só mais um versículo, queridos. Glória a Deus. Muito bem, o 18. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amados, eu orei ao Senhor e pedi para que Ele me desse uma palavra para trazer para a igreja. A gente sabe que estamos sendo afligidos. Todos os dias nós somos afligidos com as intempéries que nos atacam, advindas às vezes do nosso trabalho, advindas às vezes da nossa política. É a realidade. A gente vê a frieza no mundo de uma forma geral. A gente vê no mundo a falta de cuidado com as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, irmãos, elas têm que ser levadas com cuidado. Têm que ser levadas com zelo. Com zelo. E aí a gente vê essas coisas e se sente muitas vezes aflito. Porque o que nós faremos para termos esperança? Da onde nós tiraremos a nossa força? Da onde nós buscaremos e encontraremos? Então nós vamos aprender com Ana o que ela fez e como ela teve vitória. Eu não sei qual é o seu problema, meu irmão. Eu não sei qual é a sua dificuldade, aquilo que entristece o seu coração. Mas eu sei que Deus me deu uma palavra para te ensinar o caminho, para você ser vitorioso nessa sua fase que está passando. Vamos aqui com Ana, queridos. Houve um homem, aqui 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana era o esposo de Ana. Esse esposo de Ana tinha Ana e mais uma mulher, que era Penina. Na época de Ana, a bigamia ou a poligamia, ela é permitida. Lá nos países árabes é permitido, né? Nos países orientais, em alguns países orientais, e nessa época era permitido. Então Ana era uma das mulheres de Eucana. Penina era sua adversária. A aflição de Ana era que Penina, toda vez que Ana descia ao templo para adorar ao Senhor, Penina afrontava Ana. Afrontava de que forma? Quando o sacerdote apresentava o sacrifício e depois todos comiam do sacrifício, na divisão, Penina tinha filhos para dar do que estava sendo ofertado, mas Ana não tinha. E ela olhava para Ana e tinha rixa de Ana. Sabe por quê, queridos? Porque Ana era querida do Eucana. Ana era a amada de Eucana.
Sabe por que você sofre quando você faz as coisas para Deus? Porque você é querido de Deus. Sabe por que as coisas acontecem para você com dificuldade? Você percebe que se levantam pessoas, que se levantam situações para abater a sua fé, porque você foi chamado como querido de Deus. Deus te ama incondicionalmente. E às vezes as pessoas não entendem o brilho de Deus na sua vida, e eles querem usar meios humanos para tentar te entristecer. Mas hoje, querido, Deus está falando com você, e Ele vai te ensinar o que Ana fez, e você deve fazer também. Vamos lá, vamos ver o que Ana fez, queridos. Olha aqui no versículo 8. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não está comendo? E por que está tão mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele já chutou o pau da barraca, ele já falou: é o seguinte, eu para você já te amo tanto que é melhor do que você ter 10 filhos. Posso ter um monte de mulher e um monte de filhos, mas nenhum deles vai ter o privilégio de ter o meu coração do jeito que você tem. É assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus faz. Ninguém vai ter o privilégio de sentir a presença de Deus do jeito que você sente. Ninguém busca, porque Deus olha para você e encontra em você um coração verdadeiro. Assim como Eucana encontrou em Ana um coração puro para amar e se dedicar a ela, porque sabia que ela jamais transgrediria como Penina estava fazendo. Porque tem gente, irmãos, que quando Deus permite que eles tenham alguma coisa, eles pisam nos outros irmãos. Eles não se importam mais em ajudar ninguém. Eu vejo tão bonito, sabe, a atitude do nosso maestro. Irmãos, eu posso falar isso com verdade. Nós estamos às vezes de domingo lá na casa dele, ele está preocupado, como é que os irmãos vão vir para o ensaio? Hoje, a van não veio hoje, oh meu Deus, Gerê, vamos ter que fazer uma correria aí, vamos ter que buscar fulano, beltrano. Sabe por quê, irmãos? Porque ele quer ofertar a Deus um coração verdadeiro, é um coração de integridade. Às vezes vocês nem sabem, muitos irmãos vêm, mas com um sacrifício humano ali, que Deus tocou no coração dele, e ele prontamente obedeceu. Você acha que se um dia ele tiver um ônibus, ele vai deixar de dar carona para os irmãos? Vai vir sozinho no carrão dele? Não, irmão. Ele vai buscar a igreja inteira. Sabe por quê, irmão? Porque Eucana via um coração assim, Ana. Eucana via isso, irmão, via pureza. E aí ele conseguiu amar Ana mais do que Penina. E ela se irou. Ficou brava. É assim mesmo, irmão. A Bíblia fala que se você ensinar o sábio, ele se torna mais sábio. Mas ensina o tolo, corrige ele, ele vai se irar contra você, ele vai ficar bravo. A hora que você chegar numa pessoa que não sabe menos que você e acha que sabe muito, aí você vai chegar: meu irmão, não é assim o caminho, faz assim, faz assim. Não, você não sabe de nada. Tá falando aí, eu já sei de tudo, eu já manjar de você, ó. Eu só não estou te dando aula porque você já está mais tempo que eu, mas eu sei mais que você. Agora, se você ensinar o sábio, ele pode até saber mais do que você, mas quando você chegar nele e falar assim: olha, irmão Luiz, o irmão errou aqui, eu acredito que o irmão errou, ó, confirmando aqui, dá uma observada. Por ser sábio, ele vai olhar e falar: realmente, Girê. Ele me chama de Girê, né? Ele fala: realmente, Girê, eu errei aqui, é verdade. Então eu vou estudar essa parte aqui e vou me tornar mais sábio. É assim que Deus quer a gente, irmãos. Deus quer que a gente se torne mais sábio. Deus quer que a gente se torne mais presente perto para ouvir o que Ele tem a nos ensinar. É isso que Deus vê no nosso coração. Deus busca no nosso coração um coração íntegro, verdadeiro, pronto para entender as suas palavras. E Eucana viu isso em Ana. Então ele a amou muito mais do que Penina. E Ana se entristeceu, porque ela, querendo ou não, irmãos, era afrontada por Penina. E quantas vezes a gente se entristece porque as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse? A gente fica triste porque a gente queria que acontecesse de outra forma.
mas acontece de um jeito que a gente não tem controle. Então, a nossa postura tem que ser a postura de que Ana teve, queridos. Olha o que a menina fez, olha só que coisa linda. É simples, queridos, mas olha como ela ensinou a gente. Você está triste, querido? Está chateadinho? Está tristinho? Porque aconteceu alguma coisa aí? Você está triste, está chateado? Não deixa de vir para a igreja não, querido. Ó, você que está me ouvindo aí na sua casa, não deixa de vir para a igreja. Não é porque você está sendo afligido na igreja que você tem que deixar de vir à igreja. Olha o exemplo de Ana. Quando Penina assolava ela? Era depois do sacrifício. Ou seja, no templo, na hora de adorar a Deus, ela era afligida. Querido, se você está sendo afligido aqui dentro da igreja, não deixa de vir à igreja. Vem para a igreja adorar a Deus. Vamos aprender com Ana. Olha o que ela fez, querido. Olha o que ela fez, ó. Então Ana se levantou. Depois que Eucana olhou para ela e falou assim: mas você está triste, vai ficar magrinha, não está comendo nada. Tem alguns irmãos que até gostaria que isso acontecesse, né? Mas olha, Eucana não. Eucana ficou triste, viu a esposa dele não comer ali e tal, né? É difícil, irmão, não comer, eu sei disso. É difícil, o paletó não quer fechar mais. Mas Ana ficou tão triste que ela nem comer quis mais. E é assim mesmo. Tem hora que a gente está tão triste que nem comer quer. Não, não quero comer isso aqui. Hoje eu não estou com fome, não estou com cabeça para isso. Deixa eu ficar triste aqui, emburrado no meu canto. Não, irmão, não é essa a atitude. Não é essa a atitude. Deixa eu ficar triste aqui, emburrado no meu canto, no meu cantinho. Eu e Jesus aqui. Não, 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 não. Vem para cá. Vem aqui ouvir a palavra. É aqui que você tem que estar. Você que está aí na minha casa, na sua casa, me ouvindo. É aqui que você tem que estar. Ah, mas eu fiquei triste lá dentro da igreja, Gerê. Você não viu o que fizeram comigo? Fizeram com você dentro da igreja para você insistir em estar dentro da igreja. Olha o que Ana fez, querido. Então Ana, versículo 9. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Eli estava lá, é o sacerdote, é o pastor, né? Está lá sentado ali, olhando, depois do sacrifício oferecido, e ela entrou no templo. É essa atitude, primeira atitude que você tem que ter, é não se afastar das coisas do Senhor. É a primeira atitude, irmão. Você ficou triste dentro da igreja, você ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, não se afasta, meu irmão. Não se afasta, porque a sua vitória ela vem quando você insiste, e não quando você desiste. Se algo não está acontecendo da forma que você esperava, meu irmão, se algo está te entristecendo, insiste em estar na casa de Deus. Não se afaste da casa do Senhor. Não se afaste da casa do Senhor. Ana não fez isso, olha o que ela fez. Ela entrou ali, ó. Ela pôs, no 10, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha aí, querido. Olha aí. O que a irmã Silvana falou agora há pouco aqui? Qual que é o caminho? Esses dias eu estava saindo do templo aqui, a irmã Silvana falou assim: eu vou ficar. Eu falei, mas você vai ficar aí com o Nardão? Vai fazer o quê? O Nardão vigia a igreja aqui, né? Eu falei, mas vai ficar os dois namoradinhos aí? Ele falou, não, eu vou ficar para orar. Eu falei, olha aí, ó, eu tenho um propósito. Irmãos, é esse o caminho. É esse o caminho. Irmão, não estou falando que você tem que chegar diante de Deus, Senhor, é o seguinte, para mim funciona assim, se o cara não fizer do jeito que eu quero, eu não vou mais. Não é isso não, querido, não é isso não. Você está triste, você está chateado, seja humilde. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que é Deus que vai fazer por você e não é a sua arrogância. Não é o seu jeito de ser que vai fazer, é Deus. Olha o que Ana fez, ela foi humilde, querida, ela foi humilde. Olha o que ela me ensina aqui. A Ana me ensina. A Ana chegou aqui, ela falou assim no versículo 10, ó. Ela, pois, com amargura, o coração dela estava triste, a alma dela estava triste. Com amargura,
orou ao Senhor. E o que ela fez? Ela chorou. Ela chorou um pouquinho, né? Aquela lagriminha assim de crocodilo, né? Ai, que alegria, começa a carneira. Não, não é isso não, querido. Não é aquela lagriminha não, abundantemente. Você quer solucionar o seu problema? Faça como Ana. Chore abundantemente. Chore abundantemente. Chora aos pés de Jesus, pois Ele enxuga seus olhos também. Confia somente e espera, ao amanhecer a vitória vem. Chora aos pés de Jesus, derrama, entrega o seu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Ana é crente, irmãos, Ana era crente. Ana era crente, a Penina podia até afrontar ela com o que tinha. Ela tinha dinheirinho, ela era boa, ela tinha tudo que tinha, irmão. Tudo que Ana queria era mais do que riqueza. Para nós aqui o que mais importa hoje é dinheiro, né? Misericórdia, né? A gente pensa assim, né? Puxa vida, eu não tenho dinheiro para comprar meu sapatinho, eu preciso de dinheiro para pôr gasolina no carro, eu tenho que comprar, pagar a conta, eu tenho que comprar, eu tenho que... Aí, ó, você fica atribulado. Ai, Senhor, não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Era esse o desespero de alguns irmãos. Refletindo para Ana, era o fato de ela não poder ter filhos. Ela não podia ter filhos. Oh, aleluia. Irmãos, a coisa mais difícil para a gente, para o homem, para a mulher, que é acostumado com as suas próprias mãos ir lá e fazer, eu vou lá, eu resolvo isso aqui, para tirar daqui, pode deixar comigo. A coisa mais difícil é quando você perde o poder de fazer as coisas com o seu próprio braço. Aí é difícil. Olha, não tem coisa mais difícil para a gente viver em uma situação que você sabe que se você fizesse, daria certo, mas você não pode fazer, porque você não tem como fazer. Você depende de um milagre. E Ana dependia de um milagre. Ela dependia de um milagre. Então, segunda coisa que eu consegui entender aqui na vida de Ana, irmãos. Ana insistiu em estar sacrificando ao Senhor. Irmãos, não foi uma vez só não. Não foi uma vez só não que aconteceu isso aí. Às vezes a gente acha que porque nós estamos atribulados, em uma madrugada que a gente dobrar o joelho e orar, Deus já vai no dia seguinte dar ali a resposta. Irmãos, não é isso não. Não é assim. Não é. Quando Deus prometeu Abraão para Isaac, quantos anos, pastor? Depois da primeira promessa até cumprir? 15 anos. Depois mais 14. Então, 15, 14, 29 anos. 29 anos para se cumprir uma promessa. Jó, eu já falei sobre Jó aqui, né? Falei sobre Jó. Jó foi 13 anos sofrendo. 13 anos. E José, dentro da prisão, da hora que ele saiu lá debaixo da asa do pai, até ele se tornar o governador, 13 anos também. E aí? Você quer ser um milagre num dia para o outro? É assim que você acha que vai acontecer na sua vida? Ou você acha que Deus prova a sua fé? Hein, querido? Você acha que quando um pai quer dar algo bom para o seu filho, ele espera ele se esmerar o máximo possível, ou ele dá de mão beijada assim que ele pede a primeira vez? Você pode até ter condição de dar, mas você tem que ver o esforço. Você tem que ver o interesse. Aí você espera. Realmente é isso que ele quer. Então, toma. Meu irmão, vai chegar esse tempo, mas você tem que ter paciência. Você tem que insistir no sacrifício.
Ana, ela insistiu no sacrifício. Ana insistiu no sacrifício. Observem aqui, por exemplo. Olha aí, ó. E sucedeu que ela, perseverando em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve até por... ele achou que ela tinha tomado uma. É verdade, irmão. É isso aí. Ele olhou para ela e viu ela lá assim, tão atribulada. Mas é mesmo, né? Dá a impressão... Não, irmão. Ela não estava assim, não. Ela estava fazendo careta, mas é porque ela estava contristada em si. É isso que Deus quer de você. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus nunca rejeitará. Nunca! Nunca Ele vai rejeitar você, se você chegar com um coração verdadeiro diante dEle. O que você acha que falta? É a verdade, é a sinceridade. Senhor, eu não posso, eu não tenho, Senhor, como fazer. Me ajuda, me ajuda. Olha os milagres de Jesus, irmãos. Todos os milagres que Jesus fez. Qual foi o milagre que Jesus fez que era possível a pessoa fazer sozinha? Nenhum. Jairo era um ministro na casa de Deus. Jairo era uma pessoa reconhecida. Aí Jesus entrou na casa dele. Quando Jesus ressuscitou a menina, é porque Jairo já não tinha mais recurso nenhum, irmão. Até a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, é porque ela já não tinha mais recurso nenhum. E como você acha que vai tocar em Jesus? Com arrogância? Como é que a gente toca em Jesus? Com humildade. Foi isso que Ana fez. Ana tocou o coração de Deus. Mas é aí que é o ponto, querido. É aí que é o ponto. É aí que é o ponto-chave. Tem diferença entre aquele que faz as coisas para Deus e aquele que faz as coisas para si. Ana não fez para si. É verdade? Olha aí. Ela não fez para ela, não. Ela podia ser arrogante, né? Falar, Senhor, me dá um filho, Senhor, para esfregar na cara dessa mulher. É ou não é? Podia fazer isso. Ela era pura diante de Eucana. Ela já era bambambam da casa. Ela mandava e desmandava, andava só no salto alto. Menina, faz isso. Era assim, era bem por aí. Mas não. Ao invés de ela fazer isso, ela, Senhor, me dá um filho e eu o devolverei a ti. Pelo menos me dá o prazer de ter um filho. Oh, aleluia. De kamashaya nehati kaya de machunera. O seu prazer tem que estar em dar ao Senhor. Para que você quer ser abençoado? É para dar ao Senhor? É para devolver ao Senhor? Ou é para provar para alguém que você pode? Ana não pediu para ela. Ana pediu para o Senhor. Queridos, quando a gente pede as coisas para nós, olha o que acontece. Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Olha aí. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura
não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, pedis e não recebeis, ou recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Foi isso que Ana fez, querido? Foi isso que ela fez? Senhor, me dá aquele bebê para eu ficar sacudindo o dia inteiro ali, olhando para a Penina. Eu tenho. Não. Não. Ana não fez assim. Ana ofereceu ao Senhor o que Ele lhe daria. Ela creu que Deus lhe daria, mas antes de ela ter, ela já tinha entregue ao Senhor. Às vezes a gente está desempregado, irmãos, e aí a gente fica pensando nos planos que a gente vai fazer com o nosso primeiro salário. Não, quando eu fizer meu primeiro salário, eu vou fazer uma despesa dentro de casa, eu vou fazer aquilo outro. Irmãos, entrega primeiro ao Senhor. Senhor, quando eu fizer o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu vou fazer é separar para Ti o que é Teu. Eu preciso que o Senhor me abençoe, me ajuda. O que é Teu, é esse o meu foco, é poder entregar a Ti. Me dá o privilégio de poder ser um dizimista fiel. Me dá um privilégio de ter participação nas ofertas da igreja. Me abre esta porta, Senhor, para eu entregar a Ti. É isso que Ana fez, queridos. A gente deve seguir os princípios que Ana seguiu, irmãos. A gente tem que se derramar diante do Senhor, sabendo que lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, Ele vai fazer o que com a gente? Vai cuidar da gente. Deus cuida da gente quando a gente lança sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê, irmãos? Porque Ele é poderoso. Hoje eu vim aqui ao culto e eu percebi que de quarta-feira é um dia que eu fico... A carne cansa, né? Vem numa batalha de domingos, sábado, domingo, segunda, e Deus tem abençoado. Tem sido uma bênção. Então quando chega na quarta-feira, a minha carne quer ficar cansada. Meus olhos ficam fechando sozinho, né? Mas Deus tem me dado uma vitória, sabe por quê? Quando eu chego aqui, eu ouço o hino da harpa, quando eu ouço o hino das irmãs, quando eu ouço o hino do louvor, rapaz, quando eu ouço a palavra, eu vou ficando com a minha fé fortalecida. E não tem, irmãos, ganho maior para a gente do que ter a fé fortalecida. Você precisa fortalecer a sua fé, porque você fortalecendo a sua fé, você vai ter a vitória que Deus pode te dar. Deus pode te dar. Olha, se você buscar com fé, você crendo receberá. Mas não pede para você investir em você, não. Pede para você investir em Deus, para você investir na obra de Deus. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor, para a glória do Senhor, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar do seu ministério. Deus vai restaurar aquilo que tinha caído. Deus da glória, Santo Deus. Irmãos, entendam que quem vai fazer por você é o Deus que criou o céu e a terra. O que você precisa fazer é se humilhar diante da presença de Deus em verdadeiro coração. Não é com arrogância não, irmãos. Chega na sua casa hoje, a partir deste culto, muda a sua postura, porque ações iguais geram os mesmos resultados, posturas diferentes geram resultados diferentes. Então se você continuar fazendo aquilo que você tem feito até hoje, o seu dia de amanhã vai ser igual ao dia de hoje. Mas se você mudar a sua postura hoje, o seu dia de amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente. Mude a sua postura para melhor. Senhor, mas para te servir eu tenho que ficar vivendo em oração? Sim. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus viveu em oração.
No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. É a oração. Ana venceu porque ela orou ao Senhor. Você vencerá se orar ao Senhor, se buscar ao Senhor, entregando a Ele o seu caminho, confiando nele, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus.